Estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje é a Costa Rica, esse país que fica lá na América Central e que é conhecido da gente aqui por ser um país que não tem exército, né? E que ao longo das décadas aí, desde os anos 40, 50, vem se configurando como um grande oásis na América Central, né? Onde não tem violência, não tem narcotráfico e tal, mas a gente sabe que a realidade, né, às vezes não combina muito bem com essas mistificações que muitas vezes se faz, né? E a gente está aqui hoje com a presença do professor e escritor Jonathan Elizondo Orozco, que é da Costa Rica, que esteve conosco durante bastante tempo aqui no Brasil, estudando, esteve também aqui no IELA, e juntamente com o professor Valdir Rampinelli. Com eles, então, vamos fazer essa discussão sobre a Costa Rica. Jonathan, a Costa Rica é ou não é esse oásis da América Central? Primeiro, bom dia, obrigado pelo convite. Em alguns sentidos tem uma estabilidade política, a não ter exército, não ter ditadura militarizada, o conflito bélico na segunda metade do século XX, que foi normal na América Latina inteira. E tem uma estabilidade econômica. Ao ter essa estabilidade política, teve um investimento econômico. No IELA, no núcleo de estudos do IELA, eu trouxe da América Central um livro de um salvadoreño que explicava o câmbio das repúblicas bananeiras ao que se chamam repúblicas de maquila, né? Então Costa Rica virou o exemplo de um país que dá serviço. Então o capital continua sendo estrangeiro, europeu ou americano, sendo investido no país, e o pessoal costarriquenho sendo prestador de serviços. Então, a maioria do pessoal não é empresário, o costarriquenho não tem uma personalidade de virar empresário em si mesmo, mas trabalha para esse capital estrangeiro. Então, em alguns sentidos, tem algumas estabilidades que eu gosto, que eu admiro também, porque dá uma paz, não tem conflitos, os gangues que teve, por exemplo, em El Salvador, tem uma estabilidade, teve uma classe meia que começou a ser desfeita nos anos 90, né, com a aposta neoliberal, mas teve essa chance. A Nicarágua não teve, por exemplo. A Nicarágua é uma sociedade que não teve uma oportunidade de desenvolvimento econômico, agora está tendo, mas muito tempo depois. Então tem em alguns temas você poderia falar que é um lugar bom de se viver. Com uma problemática que eu quis trazer, né, na apresentação que eu fiz outro dia, que tem outros problemas que estão surgindo, né, dentro dos quais o país está sendo totalmente monopolizado por capital estrangeiro, as costas estão sendo perdidas por estrangeiro, eles estão sendo, apesar que tem uma lei dos anos 90 que tenta regulamentar a zona costeira, né, Costa Rica tem muita praia linda, para que ficasse na mão dos costarriquenhos, isso vira uma falácia, né? Sempre se faz um tipo de curva para curvar a lei que fica em mãos de estrangeiros, são eles que estão desenvolvendo, e as marginalidades que o país não tinha, né? Os problemas já tem aqueles bairros, o que se chama aqui no Brasil favela, né? Que é mais difícil de se morar, de dar uma segurança ou uma estabilidade para que o povo comece a se desenvolver. Então, esse é o debate que eu gosto de fazer, que é dizer, se desmantelou o Estado do Bem-Estar, certo? Se desmantelou, a aposta de desmantelar o Estado do Bem-Estar começou nos anos 90, e as consequências que isso traz para o país, dentro das quais o ensino superior, tecnocrático, né, não está formando cidadãos para que participem do coletivo, mas mais para que eles se coloquem no mercado de trabalho, e a própria universidade pública está fazendo isso. A própria universidade pública parou o pensamento crítico, é ínfimo, mínimo, existe, mas mínimo, e que é uma das funções que eu acredito que tem a universidade pública. Né? E esse estado de bem-estar social, que se diria uma espécie de social-democracia que se existiu lá, por que vai se desfazendo? O que acontece no país em que vai se desfazendo isso? Sim, em 1978 a gente teve um presidente, Carazo, que admiro muito a história dele, né? Ele tentou fazer uma aposta na economia mais nacionalista sem ter pedir empréstimo do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, mas daí teve um embargo extraoficial, né? Daí o dólar se disparou e obviamente o que vinha sendo uma oligarquia
que saía do café e de questões da agricultura, começou a se opor a esse projeto porque não gostou no termo imediato. Então, a partir de 82, começa essa aposta forte de abrir, então pedir um empréstimo para o Banco Mundial, abrir a inversão estrangeira forte. Daí se assina o primeiro plano de ajuste estrutural. Daí foi assinado, eu acho que pode ser em 82, 83. Daí Oscar Arias, né, que depois veio ganhar o prêmio Nobel, que também assinou mais 2. E aí foi que começa então o desmantelamento do Estado do Bem-Estar. Vamos falar mais sobre isso. Rampinelli, e tu, né, como historiador, como é que tu observa essa realidade da Costa Rica, justamente tendo essa aposta numa sociedade mais social-democrata, e agora a gente vê isso meio que se esfacelando. O que acontece, né, na América Central que permite que a Costa Rica pudesse ter assomado como um espaço livre, digamos? Na realidade, Costa Rica está dentro da América Central. E a América Central, uma região muito desconhecida para o Brasil, e desde a conquista ela não teve muita importância, porque tinha poucos minérios. A Nova Espanha, o México é que era importante, e a conquista dela se dá desde o México, e é uma região, sob o ponto de vista geopolítico, muito importante, porque dali se conquistou o Peru, Francisco Pizarro, e hoje ela é banhada por 2 oceanos, ela junta 2 Américas, a do Sul e a do Norte, está numa posição estratégica boa em relação à Europa, África e Ásia. Mas os produtos de toda a região não eram muito interessantes para a Europa na época. Era o México que era importante. E claro, Costa Rica, como fala o Jonathan, ela se desenvolveu mais, teve uma economia mais pujante, mas é uma região bastante complicada também. Ela é melhor em relação à América Central, que aí sim as economias são muito complicadas e os conflitos que marcam esta região são seríssimos. Veja aí que desde a independência da América Central, que se dá em 15 de setembro de 1821, onde todos se tornam independentes e logo depois se quebram em 5, são oligarquias liberais que vão comandar esta região. Oligarquias liberais que estão preocupadas em atender o mercado europeu. E praticamente ali se planta o que a Europa quer. Então elas estão essencialmente voltadas para fora e não para o interno. A Costa Rica também não teve tantos indígenas como a Guatemala, como outros países da região. Uma coisa muito importante da região é que não havia escravidão, isso é bom ressaltar. Mas, como diz tu, Elaine, como diz você, Jonathan, é um pouco idílico. Costa Rica não tem exército, mas tem uma polícia que dá conta do país. Lembro que quando se acabou o exército, o corpo de policial, se não me engano, era de 15 mil pessoas. Então veja você, não tem exército, mas tem polícia. Não tem isso, mas tem aquilo. Então se vende da Costa Rica algo que é idílico. E claro, como diz o Jonathan, hoje a Costa Rica está sendo ocupada por políticas neoliberais em que os gringos vêm e ocupam o país. Porque o país vende a imagem de que as praias são lindas, que se vive bem, mas não é verdade tudo o que se diz. Isso aí, vamos encerrando o nosso primeiro bloco, mas a gente já volta falando mais da Costa Rica e da América Central. Orlando Fals Borda foi um sociólogo e historiador colombiano, cofundador da Faculdade de Sociologia da Universidade Nacional da Colômbia. Foi o iniciador na região andina e no Caribe da investigação Ação Participante, que depois se disseminou por todo o mundo. É um pensador seminal
capaz de colocar diante de nós os grandes dilemas da Colômbia, seja no campo da teoria, quanto na análise da vida comunitária e popular. Ele passeou, sobre temas importantes da vida colombiana e também levantou elementos do mundo popular, mitos, coisas que são bastante importantes para se pensar um país. O seu livro Ciência Própria e Colonialismo Intelectual, escrito em 1973, é uma obra extraordinária que deveria estar na bibliografia de todo estudante universitário. É uma das primeiras denúncias verdadeiramente potente do colonialismo tecnológico vivido por toda a América Latina e propõe a necessidade de se construir aqui mesmo, desde dentro, uma ciência própria. Também escreveu sobre a violência, tema que transpassa a vida nacional desde 1948, quando se iniciou o que chamam de Guerra Civil, e que até hoje ainda é um processo inconcluso. Outro livro-chave de Falsborda é A Subversão na Colômbia, a mudança social na história, no qual pontua a finalidade e a necessidade histórica da luta do povo, da subversão. Falsborda cunhou o termo socialismo raizal, que propõe um caminho latino-americano do socialismo, incorporando nele o bem-viver dos povos originários. Também é dele o conceito de sentir-pensar, que é, na ciência, combinar amor com razão, corpo e coração, coisa que ele faz magistralmente na sua gigante e vigorosa obra. É impossível morrer sem ler Falsborda. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos, hoje falando sobre a Costa Rica. E no primeiro bloco, tu tinha começado a explicar um pouco como é que a Costa Rica vai perdendo um pouco essa coisa do bem-estar social e tal. Chegou a ter na Costa Rica em algum momento uma esquerda, Jonathan? Nacionalista, principalmente? Pergunta interessante, porque a esquerda se desfaz, teve guerra em 1948, se aboliu o exército 1º de dezembro de 1948, a Constituição de 49 quase que resgata a Constituição que já se tinha, e daí teve um pacto entre os partidos socialistas e a social-democracia, Só que a aposta posterior na década de 50 foi aplacar essa esquerda. Então, por exemplo, os líderes sindicalistas foram perseguidos, ou foram presos, ou foram exiliados. Então, não deixou criar essa esquerda. A partir do triunfo da Revolução Cubana, em 59, então, teve um partido comunista, como teve. Não teve força nenhuma, nem protagonismo. Dava para ir estudar em Cuba, se você pertencia e tal. Não tinha representação no Congresso, um Congresso de 57 deputados. No século XXI tem um partido chamado Partido dos Trabalhadores, mas não está afiliado ao partido aqui do Brasil, acho que está afiliado ao PSOL do Brasil, que saiu dos líderes universitários, saiu da universidade, que conseguiu ter um deputado no Congresso da Costa Rica, na Assembleia Legislativa. Só que falar que nos últimos 70 anos Costa Rica teve algum tipo de esquerda é uma falácia também. Não existe uma oposição de esquerda. Ser oposição na Costa Rica a partir da década de 90, assim, bem começo do século XXI, é você ser de centro. É você tentar resgatar e defender um estado de bem-estar, que é o que eu faço, em saúde, na educação e tal. Tentar resgatar e fortalecer e modernizar o Estado que foi sendo desmantelado pelas propostas de privatização. Costa Rica, agora escutando ao professor Valdir, tem umas coisas que Costa Rica também pode resgatar. Costa Rica tem uma tradição desde o começo, antes inclusive da independência, de acreditar em instituições públicas. Então Costa Rica é de resolver as questões dentro da institucionalidade. Entrou dentro da onda do neoconstitucionalismo na década de 90, que faz uma juristocracia, que faz que o judiciário tenha poder, que tem aqui o STF no Brasil, tem uma palavra forte, uma participação política forte. Então lá aconteceu em 1991, só que mesmo isso acontecendo, mesmo tendo a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi formada, assinada em 68, mas criada em 78, a aposta forte sempre vai ser
tentar desmantelar esse Estado de Direito. Em que sentido? As propostas do presidente atual, o discurso do presidente atual está na linha da extrema-direita. Ele se elegeu, né? Mas está na linha, em que sentido? Está na linha de um discurso populista da direita, certo? Então, as propostas de reformas legais ou constitucionais são absurdas porque tiram a base jurídica do país, em algum sentido. Então, esse é o extremo de uma pressão. Ele se elegeu, era um administrador de empresas, ele se elegeu no sentido de falar que um país tem que ser administrado, né? Como se fosse igual a uma empresa, exatamente. Quando o fim último de uma empresa sempre vai ser o lucro, e o da administração pública não é, né? Mas esse é o discurso que elegeu ele, e o discurso que ele está tentando levar a cabo, com uma oposição que tenta assegurar um pouco alguns absurdos. Então, essa parte do resgate da Costa Rica, que mesmo quando aboliu o exército, continuou por essa aposta. Então, eu tinha falado outro dia, né, que teve um conflito pequeno na década passada, numa invasão da Nicarágua, porque um dos interesses que criou a América Central, posterior, já no século XIX, foi o canal, né, o canal do Panamá, né, que foi posterior quando se independizou Panamá da Colômbia. A China teve uma aposta em aproveitar o rio San Juan, né, que é natural, para fazer um canal com a Nicarágua. Não dá, tem umas áreas protegidas ambientalmente e tal, só que teve uma invasão por parte do exército nicaragüense na Ilha Calero. E a resposta da Costa Rica foi jurídica, a resposta da Costa Rica foi ir na Corte da Haia, resolver o assunto. Se teve um chamamento a um instituto que existe desde 1948, que é uma aliança parecida à OTAN, dos Estados Americanos. Costa Rica chamou, o Brasil faz parte, e ninguém respondeu. Que foi uma ajuda, de pedir ajuda para colocar aí algum tipo de força armada. Mas tudo se resolveu na Haia e tal. Essa base jurídica da Costa Rica eu também resgato, porque tem feito com que o desmantelamento do Estado de Bem-Estar seja mais difícil. Né? A Sala Constitucional protege também, a Assembleia protege, e senão a pressão que foi feita em alguns países como Nicarágua, Salvador, Honduras, pela CIA mesmo, na Costa Rica não teve que fazer uma pressão forte. Não teve, só teve que utilizar influências para passar certos projetos de lei para poder abrir o mercado. E imagino eu, Rampinelli, que essa estabilidade que a Costa Rica tem desde lá do final dos anos 40 tem a ver com a vida material da população, porque se a população tem emprego, mesmo que sejam as grandes maquiladoras e tal, isso impede também qualquer tipo de movimento, de rebelião. Melhora a situação do país, eu diria, comparando com os outros. Mas também tem muita migração da América Central na direção da Costa Rica buscando emprego. E os costarricenses, obviamente, se incomodam muito com isso, porque tira emprego deles. E há um preconceito muito grande na Costa Rica contra os nicaragüenses, os salvadorenhos, os guatemaltecos, porque são considerados pessoas inferiores. Na realidade, Elaine, é o Estado liberal. Escuta, quais são as tarefas de um Estado liberal, segundo Agustín Cueva? Tarefas históricas. A primeira delas, não interessa se é Costa Rica, se é Guatemala, se é Nicarágua, se é Honduras, se é El Salvador. É forjar uma Constituição que permita a acumulação originária do capital. Então, aqui mais, lá menos. Mas esse é o objetivo. Eu quero lembrar que a Costa Rica, a United Fruit Company, explorou a população de uma maneira espantosa. Vejam aí o livro Mamita Yunay. Mostra como o povo da Costa Rica é submetido a uma exploração de uma multinacional tanto quanto os indígenas da Guatemala. Morrem, como eles perseguem os partidos de esquerda, como eles perseguem o Partido Comunista. A segunda tarefa de um Estado oligárquico, regular os salários a níveis depressivos, criando um processo de pauperização por meio do mecanismo policial militar. Na Costa Rica não tem mais o exército, mas tem a polícia. Então, a meu juízo, Jonathan, se você recebe uma paulada de um fardado mais verde ou de uma farda menos verde, dói da mesma maneira. Ambos estão na defesa do capital.
Então é um pouco uma certa falácia. Eu não tenho exército, mas eu tenho um poder militar que permite a acumulação originária sobre os trabalhadores. Outra coisa, expropriar os camponeses. Essa é a função do Estado liberal oligárquico. Em alguns lugares mais indígenas, em outros lugares mais camponeses. A Costa Rica sempre produziu muito cacau, muito café, banana. E claro, o latifúndio foi se apropriando desse terreno. E os camponeses ou tiveram que vender a sua produção ou tiveram que vender a sua terra. O latifúndio lá, como cá, é o mesmo. Ele se expande e ele cria fome. Lembra o Eduardo Galeano que diz: a fome está no latifúndio. Aqui no Brasil, o agronegócio não põe absolutamente nada na nossa mesa. Se você sentar num restaurante e ver os seus alimentos, do agronegócio não existe nada. O agronegócio é para fora. Alimenta a vaca europeia e a galinha japonesa. Outra tarefa do Estado liberal oligárquico é aniquilar qualquer alternativa progressista. Isso que o Jonathan dizia, a perseguição a quem é de esquerda. Por quê? Uma alternativa progressista significa a perda da acumulação, porque eles vão querer que isso se dê entre os trabalhadores. Por isso, o Estado liberal oligárquico de ontem ou de hoje é sempre um Estado que defende uma classe dominante contra as classes dominadas. Mesmo que às vezes pareça bonito, né? Aí a gente tem que cavar fundo. Enfim, vamos encerrando esse bloco, já voltamos. Anita Garibaldi nasceu em 1821 na cidade de Laguna, Santa Catarina. Ali conheceu Giuseppe Garibaldi e com ele se integrou à Revolução Farroupilha, participando de vários combates. Teve seus filhos em plena guerra, lutando, fugindo e defendendo a liberdade. Em 1842, seguiu para a Itália, onde também foi lutar pela unidade e independência daquele país, sendo reconhecida então como a heroína dos dois mundos. Morreu aos 28 anos em 1849. Não tenha medo de viver, de correr atrás dos sonhos. Tenha medo de ficar parado. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a Costa Rica. E, Jonathan, na tua palestra aqui, durante a celebração dos 20 anos do IELA, falasse um pouco sobre a Corte Interamericana de Justiça. E a gente está vendo que na América Latina hoje a justiça está muito em alta, falasse já aqui também, né? Golpes legislativos, golpes judiciários em vários países da América Latina. Como é que tu analisas essa presença da Corte Interamericana de Justiça na Costa Rica e que a justiça é feita nesses espaços? Tu que também já trabalhaste como juiz, inclusive, né, de questões de violência e tal. Como é que tu avalias isso? Então, a primeira coisa, só para contextualizar, né, a Corte foi criada em 68, se assina um Pacto San José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos, só que se ratifica até 78 e os Estados Unidos ainda não ratificou. Então já começamos mal, porque você tem uma organização de Estados Americanos que a potência não quer participar. Então daí cria o Instituto Interamericano e a Corte. Então o que acontece? Eu sempre explico que o discurso dos direitos humanos tem que ser dividido, né? Existe o direito positivo, que é a aplicação mesmo do processo, você tem que chegar numa comissão. Eu acredito que esse processo favorece as burguesias, né? Favorece quem tem poder aquisitivo, porque não é barato chegar até a comissão, né? Você tem que passar, primeiro tem que esgotar o processo no Estado, né? Por exemplo, nesse caso no Brasil seria
ir para o fórum aqui em Santa Catarina, posteriormente ir para Brasília, e quando esgota, já você tem chance de chamar a comissão. E todo isso é dinheiro, certo? Mas esse é o direito positivo. Daí tem a parte da fundamentação, da pesquisa, né, que o Instituto faz muito bem, que para mim é necessária, mas tem os direitos humanos como discurso político. E essa é a parte que eu mais critico. Porque a criação e que a Corte seja na Costa Rica e tal tem feito com que se cria a imagem que então no país não se violam os direitos humanos. E isso é um absurdo. O professor estava falando, por exemplo, os nicaragüenses. Eu vim apresentar um documentário, né, do qual participei na produção, que foi selecionado pelo Festival de Direitos Humanos em Barcelona, exatamente porque mostra como tem, no país que tem a Corte Interamericana, trabalhadores que não têm nenhum tipo de base de direito trabalhista. Eles trabalham mais de 12 horas por dia, não têm condições saudáveis, né, para morar, de moradia, e se algum deles cai doente ou se acidenta, não tem tutela por parte do sistema de saúde. Então, estão sendo seus direitos humanos violentados no país que existe a Corte. Então, tem que ter cuidado. Depois, como as sentenças das Cortes não são vinculantes, eu dou sempre o exemplo da fertilização in vitro na Costa Rica, que tinha sido fechada pelo Tribunal Constitucional. Depois, se conseguiu, o pessoal de dinheiro, né, conseguiu chegar na Corte e ter uma sentença. A Corte fez uma sentença absurda. Se fez, para mim, era absurdo o que dizia, mas no final mandava a Costa Rica rever, explicar. Costa Rica tinha fechado o conceito concepcionalista, que existe vida a partir da união da célula feminina e masculina. Daí, quando a Corte manda rever para o conceito que se chama de implantação, de germinação, eu acho, que é das 14 dias, então o que acontece? Manda rever, e manda o governo rever. A Assembleia Legislativa foi chamada e passou uma lei que explicitamente dizia: a vida começa na concepção. Então, como a sentença não é vinculante, já agora mudou. Só que é um exemplo que eu utilizo de que tem que tirar, ou não deve existir a Corte Interamericana, não, deve existir. Mas ou nos preocupamos por melhorar que as suas sentenças sejam vinculantes com algum tipo de processo, ou melhor, pegamos esse orçamento que é muito e utilizemos para melhorar a vida das pessoas cujos direitos humanos estão sendo violentados de verdade. Então essa é a crítica que eu faço, morando na Costa Rica. Você pode fazer pesquisa lá, é maravilhoso. Tem juízes na Corte Interamericana incríveis, pesquisadores, famosos professores que publicam. Então eu acho que cria um discurso importante que deve existir. Só que cria um discurso na da fundamentação, no lado político usado como instrumento, mas no lado positivo, na aplicação do direito, é bem fraco. É meio que um pouco parecido com o que é a UEA, a ONU, que são instituições gigantescas que comem uma grana preta e que também não... Quer dizer, dão seus pareceres e não serve para nada. Não serve para nada, e acontece aqui com o caso no Brasil, porque eu tenho um amigo juiz da Corte, que já saiu, e ele vinha aqui fazer os casos de Porto Alegre, Santa Catarina, e ele falava isso: faço o meu parecer para a comissão, e às vezes não acontece nada. Então, de novo, como fundamentação teorética de uma sociedade, está tendo uma função, certo? Que pode vir a partir do Instituto, né? Agora, como instrumento político, é super importante. Você não vê nenhum... E para a população local, tem algum sentido aquilo ali? Ou não, é uma questão de orgulho. É igual que falar que Costa Rica é um país verde. Costa Rica caiu na onda do ambientalismo na década de 90, mas não está sendo aplicada. Só que para o costarriquenho, que não se informa, né, que não tem um espírito de informação de verdade, então, a gente mora num país verde. Só que esse país verde está sendo destruído. Entendeu? Está sendo destruído pela inversão estrangeira, que prefere ter um hotel a preservar. Então é a mesma ideia. O costarriquenho se enorgulhece que tem a Corte Americana, só que não sabe como funciona o sistema. E Rampinelli, e tu, como que avalias isso, né? Quer dizer, essa ideia de justiça que para a América Central ainda é pior, né? As cortes internacionais, elas são muito importantes porque elas criam teoria, criam sentenças, só que elas valem para os países que aceitam. Nós temos hoje no mundo um país que é um delinquente internacional, Israel. Desrespeita todas as cortes internacionais
desrespeita todos os organismos internacionais, comete um genocídio que você vê na tela do celular, em Gaza e agora no Líbano, e simplesmente não acontece nada. Quando os judeus são atacados na Holanda, parece que o mundo caiu. A Venezuela também, né? Os palestinos são mortos aos milhares. Então as cortes internacionais dentro do sistema capitalista, claro, é um orgulho para Costa Rica, porque é um país de menor desenvolvimento e que está na América Central e que se apresenta para o mundo com esta corte. Mas desafortunadamente as cortes têm pouco valor. Os Estados Unidos desrespeitam completamente, inclusive nem fazem parte da corte. Tipo, não aceito as decisões de vocês. Olha, a Nicarágua, um país da América Central, recorreu à Corte Internacional de Haia, quando estava sendo bloqueada no seu território e no mar pelos Estados Unidos. E o que o Reagan disse? Washington foi condenado. Eu não respeito a Corte Internacional. A mesma corte que 5 anos antes o Carter foi nela, recebeu uma sentença e invadiu o Irã para salvar os reféns estadunidenses que estavam na embaixada. Veja o que é uma incongruência de um país imperialista. A sentença me favorece, eu a uso, invado o Irã com uma sentença. A sentença não me favorece, eu digo, eu não respeito a corte. O que é isso? Isto é a lei da selva. Quem pode mais, chora menos. Por isso, as cortes são importantes, sim, mas, infelizmente, elas não chegam nos países. E o exemplo mais claro é a delinquência internacional do Estado de Israel hoje. Netanyahu faz coisas hoje que o Hitler não fez. É bom que isso se diga. Ele faz coisas que o Hitler não fez. E na época do Hitler, as pessoas não tinham as comunicações que tinham para se levantar e se opor. Hoje tem. Você imagina então o que é a extensão desse genocídio. E é importante dizer que não só Israel é um delinquente internacional, como os Estados Unidos é um delinquente internacional e recorrentemente fazendo crimes de guerra e nada acontece, né? Então realmente... de que justiça estamos falando, né? Se é que ela existe em algum lugar. Nem a divina, talvez, né? Enfim. A gente vai encerrando esse bloco. Já voltamos. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a Costa Rica, aqui com o nosso querido amigo Jonathan Elizondo Orozco, que acaba de escrever um livro, esse livro foi traduzido para português, então ele está à disposição aí, vocês podem procurar na internet, podem comprar pela internet, quem tem interesse em conhecer um pouco da Costa Rica. É um romance, né? Mas é um romance, obviamente, baseado na realidade da Costa Rica. Que realidade temos aqui, o Jonathan? É o hoje, é o ontem, né? O que El Gaspar nos diz da Costa Rica? Sim, eu conto a história no livro, é ficção histórica, né? Eu conto a história de um nicaragüense que desce de Managua a morar num lugar que se chama Los Chiles, que é na fronteira com a Costa Rica. É o lugar onde tem a maior entrada e saída de nicaragüenses, ilegalmente, né? Mas para mim é um absurdo, né? Porque eles são parte e a base da economia do país, mas o país não oficializa, né? Ou dá um resguardo legal imigratório. Então ele chega e se apaixona por uma costarriquenha de classe média e com uma formação intelectual boa. Então eu crio umas contradições para mostrar a realidade dos dois países. Acontece, as datas seriam mais ou menos de 1995 ao 2014, mais ou menos bem o começo do século. Pega esse processo de neoliberalização. Isso, esse processo de neoliberalização faz muita denúncia à questão de violência de gênero. Né? Los Chiles, eu trabalhei aí, é um lugar no qual a violência estrutural, né? Tem uma violência, eu declaro sempre nesses índices multidimensionais como o pior lugar para morar na Costa Rica, que tem a ver com o que estávamos falando antes e falamos outro dia, são os dois tipos de imigração, né? Eu falaria agora, tem 3 tipos que são interessantes de acompanhar.
e eu viro uma ponte porque tive a oportunidade de estudar. Eu me formei, eu posso falar com várias línguas, eu me comunico com os europeus, me comunico com os americanos que vêm a investir, mas também eu gosto também de me comunicar e ter relações com os trabalhadores de base que vêm da Nicarágua, que vêm agora da Colômbia, da Venezuela, e agora está tendo uma terceira migração, que é a que está passando para os Estados Unidos pelo Darién, né, que tinha muito, não está ficando na Costa Rica, eles não ficam, mas passa, né, que são bem do Haiti, a onda do Haiti passou, agora se vem da Venezuela, teve cubanos, tem alguns africanos que vêm da África, passam e vão subindo. Isso acontece no Chile, mas eu não quis descrever isso aí para não fugir um pouco do tema principal do livro, mas disso que trata o livro. E Lisandro, e essa presença dos estrangeiros, né, que você falou que já vem já de bastante tempo, né, ela vai justamente colocando a economia meio que refém desse povo todo? É isso, porque imagina o seguinte, você tem uma reforma trabalhista, teve uma agora em 2018, boa, bastante boa, aliás, apoiando também um setor sindical que é bem fraco, né? Não existe tanto sindicato, mas teve umas reformas. Só que se as reformas fossem fortes, as ameaças das inversões, por exemplo, tem a Amazon, a Intel, a IBM, todas essas empresas estrangeiras com base na Costa Rica, tem ameaça, vamos embora. Então vamos para Trinidad e Tobago, que também tem um tratado de livre comércio com os Estados Unidos. Entendeu? Então o que acontece? Essa ameaça é latente e modifica as leis. Agora o presidente que temos agora, né, que posso dizer, desculpa a palavra, um verdadeiro imbecil, está falando em vai receber com todos os honores ao Bukele. Né? Então, de novo, eu não gosto de opinar da realidade do Salvador, porque a gente nunca teve um país desse jeito, que saiu das mãos nesse nível, então eu não quero opinar. Mas um presidente de um Estado de direito democrático bater palmas para isso, obviamente a quantidade de direitos humanos está sendo violentados e de leis, e direitos processais em direito criminal são absurdas. A gente não pode admirar isso. E não pode chamar a um aliado desse tipo nesse nível. Tem que ter a relação internacional. Então o que acontece? Esse é o presidente que a gente tem agora. Porque vira refém da ideia de mostrar que estamos tendo desenvolvimento porque temos dinheiro. Então tem leis que não passam ou devem ser modificadas para que a inversão estrangeira continue. E o turismo também tem um papel importante aí? Também está na mão estrangeira? Neste momento, as maiores divisas da Costa Rica vêm do turismo. Então, o que acontece? Quem criou a inversão turística é capital estrangeiro. Então, os donos dos hotéis, os donos de tudo, vira estrangeiro. O costarriquenho ficou feliz trabalhando para ele em vários níveis. Desde você o guia turístico, você o barman, eu vou administrar. Mas não virou dono. Porque, obviamente, eles vêm de um capitalismo agressivo. Se você vem alguém da Califórnia, já está acostumado. Ele vem, compra, faz, e nós não fomos preparados para esse tipo de economia. Então, e o costarriquenho tem uma personalidade conciliadora. O costarriquenho tem o brasileiro tem uma personalidade mais forte, também depende de onde, né? Mas, por exemplo, os paulistas, que vêm às vezes aqui a investir na ilha, tem essa personalidade de coloco e... Costarriquenho não tem essa personalidade, então você não vê empreendedorismo costarriquenho dentro da crítica que tem que ser feita a ideia do empreendedorismo como jeito de se viver, mas daí, já que a economia é essa, mesmo nesse sistema que eu critico, a gente não é protagonista, a gente vai virar mão de obra, que é uma transição do que se fazia na época da agricultura, a diferença é que o trabalho é outro. Na verdade, apesar de ter um emprego, ter uma estabilidade e tal, o neoliberalismo acaba, né, mais dia menos dia algo passa, não, Rambinelli? Sem dúvida. O capital, lá como cá, sempre explora, em alguns lugares um pouco menos, em outros lugares mais, depende da organização. E claro, a Costa Rica tem essa imagem, mas ela está dentro da América Central, ela está dentro da América Latina. São regiões no mundo que são olhadas aonde se faz a superexploração da mão de obra, aonde se transfere valor para os de cima, aonde nós somos considerados inferiores, aonde se dá acumulação originária, aonde nós temos que estar a serviço do grande capital.
Então isso às vezes muda dependendo da organização dos trabalhadores. Não tenha dúvida, a libertação se dá pela organização dos trabalhadores. Um exemplo é Cuba. E a gente vê que quando o país, qualquer gritinho de nacionalização de qualquer coisa já gera um processo de sanções e de, enfim, né, a partir dos Estados Unidos, que o país fica inviável. O caso da Venezuela, né, o caso de Cuba, que agora também começa um novo momento difícil e especial, né, por conta da economia e porque a Venezuela também não está podendo ajudar, está sendo atacada também. Então é difícil realmente a gente poder trabalhar com uma ideia de emancipação, de soberania, de nacionalização, porque realmente a águia vem, né, e crava suas garras. Mas enfim, fica então a dica do romance do Jonathan, bem legal, né, tá em português. E do documentário também. Sim, fazer quem quiser ver o documentário, daqui a pouco sai a palestra dele também que foi feita, né, a partir do documentário Batllero, muito bom, muito lindo, muito emocionante, assim, do ponto de vista que a gente fica muito brava de ver aquela situação, né, dos trabalhadores nicaragüenses que estão ali, como disse o Jonathan, construindo também a Costa Rica e tratados daquela maneira. Então, um trabalho muito bom do diretor Roberto de la Ossa e que teve a participação do Jonathan aí na produção. Fica a dica, tá? Só procurar, tá no Vimeo, bota lá Batllero e vai achar, tá bom? Muito obrigado, Jonathan, pela tua participação aqui. Valdir, obrigada. A gente volta. Tchau.